Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Hoje eu converso com a escritora, jornalista do Estadão, Adriana Carranca, santista. E a gente vai falar de um assunto, na verdade eu começo... desculpa esse assunto, mas eu queria que você desse um outro olhar. A Adriana, ela cobre eventos, catástrofes, na verdade. Ela cobre guerras internacionais, principalmente no Oriente Médio, principalmente lugares que foge do nosso alcance de entendimento. Afeganistão, Irã, o Paquistão, Emirados Árabes, e a gente ficou muito assustado, o mundo ficou muito assustado com o assassinato dos cartunistas em Paris. E aí vem à tona aquela estranheza com o Islã, que é isso que nos passam, né, nos noticiários. A nossa conversa não vai ser de cunho jornalístico no sentido de falar, explicar para vocês, porque isso a gente vê diariamente na televisão. O que eu quero da Adriana é o seu olhar, para a gente entender o seu olhar, você que vai para esses lugares, trazer para a gente a sua visão no dia a dia deles, que é isso que você faz. Eu já conversei com a Adriana outras vezes, quando ela lançou o livro Irã sob Chador, que era história de mulheres no Afeganistão também, né, mulheres no Fiz dois livros. O primeiro, Irã sob Chador, sobre sobre o Irã, mas com um olhar muito feminino, né? Essa ideia, o chador é aquele véu que elas usam preto, que cobre, algumas cobrem o rosto também, mas geralmente o cabelo, e no Irã elas usam até o pé. E a minha ideia era descortinar essa mulher e saber o que tem por trás disso, né? O que é essa sociedade que, como você falou, é tão distante, é tão diferente pra gente. E depois, o segundo livro foi o Afeganistão depois do Talibã, daí já mais falando sobre a guerra no Afeganistão. Eu tinha muita curiosidade de saber justamente, não como se morre na guerra, porque isso a gente vê todos os dias no noticiário, mas eu queria saber como se vive na guerra, como se sobrevive à guerra. E muita gente sobrevive, e você encontra nesses lugares histórias lindas de superação, e é muito bacana ver como as pessoas se adaptam e acabam atravessando esses períodos e às vezes até se fortalecendo. Então era essa a minha ideia. O Afeganistão depois do Talibã traz 11 histórias, que todas elas começam no 11 de setembro, e cada uma conta um lado da guerra. Então você tem uma mulher viúva, você tem um médico, você tem um talibã, você tem a filha do rei, que conta a história do Afeganistão, e cada uma conta um lado pelo olhar dos afegãos. A gente contou muito a história do 11 de setembro pelo olhar do Ocidente, né? O Ocidente olhando para esse mundo, para essas pessoas, apontando o dedo para eles como os culpados por aquele atentado. E a minha ideia era contar a visão deles daquela. Por isso que as histórias começam também naquele dia, e aí eu conto o que aconteceu na vida deles. E quando a gente fala em guerra, a gente pensa numa tragédia geral. Mas quando você tem o olhar da mulher nesses lugares, onde a mulher ela tem uma outra realidade, não é? Se a gente luta por igualdade aqui no Ocidente, do outro lado isso é quase impossível, né? Então mulheres que ficam sem os seus maridos, e elas não têm condições de sobreviver por preconceito do próprio povo, né? O Afeganistão tem muito isso, porque lá as viúvas... na verdade, o Afeganistão tem uma cultura curiosa, que a maioria é Pashtun, que é uma etnia diferente, que vive ali nas montanhas entre o Afeganistão e o Paquistão. E os Pashtuns, por uma organização tribal, eles entendem a mulher como uma propriedade do homem, assim como a casa, a terra, os animais. Então, quando a mulher fica viúva, geralmente ela passa para a propriedade do sogro ou do cunhado. Muitas delas se casam com o irmão do marido quando ficam viúvas, porque
para eles, você deixar uma mulher sozinha é um abandono. Então, e aí quando isso acontece, a culpa recai muito sobre ela. Ah, ela ficou viúva e ninguém na família quis aceitá-la. Aí ela vai para a rua, aí ela vira... Mas é uma questão cultural tribal. A gente também tem que pensar que o Afeganistão é um país que por sucessivas guerras não conseguiu se desenvolver e vive ainda num sistema tribal. Quando você desembarca no Afeganistão, é muito curioso, em Cabul, porque com a guerra, depois da invasão dos Estados Unidos, você teve muito dinheiro indo para lá, então você tem hoje um aeroporto, embora pequeno, mas relativamente moderno, né? O chão brilhoso, cadeiras novas, as cabines de imigração e tal. A primeira vez que eu fui para lá não tinha nada disso, era uma pessoa recebendo os passaportes lá, mas eu já fui 4 vezes para lá. Então hoje tem um aeroporto relativamente moderno. Aí você passa esse saguão do aeroporto, você vê, não tem nenhuma cadeira ocupada, eles estão todos os homens no chão, agachados como eles costumam fazer, que eles sentam no chão com as pernas encolhidas, em um círculo, como tribos, conversando, porque eles não... é o jeito que eles vivem, eles não estão acostumados com modernidades como mesa, cadeira. E é um país que se morre muito, né? As pessoas morrem, não vivem demais. Então é um país com população jovem, apesar de aparência mais velha, inclusive, né? E eles não saem de lá, né? A perspectiva de sair de lá é muito pouca, principalmente para eles tentam. Agora eles têm tentado muito. É até um pouco triste quando você vai para lá, as pessoas que te encontram na rua às vezes pedem ajuda. Me ajuda a sair, me ajuda a conseguir um visto, me ajuda a conseguir... As pessoas trabalham comigo, às vezes, um tradutor, mas é muito difícil você conseguir um visto para um afegão, porque eles têm o preconceito de que é um país de terroristas. E a gente tem que lembrar que isso de fato é um preconceito, porque nenhum dos terroristas do 11 de setembro eram afegãos. Dos 19 terroristas do 11 de setembro, 15 eram sauditas. Tinha um egípcio, ou 2 egípcios e um libanês. Mas nenhum deles era afegão. Você não tem na história do Afeganistão um atentado terrorista até 2003, 2004. Quem levou o terrorismo e os atentados terroristas, como a gente vê hoje no Afeganistão, foram os árabes, muito com a campanha do Bin Laden, que foi para aquela região. No começo eles não conseguiam convencer os afegãos a se tornarem homens-bombas. Eles tinham que importar jihadistas de outros países para poder fazer essas ações, porque eles não convenciam os afegãos. Os afegãos acham que eles não vão para o paraíso. O suicídio não era uma coisa culturalmente rejeitada pelos afegãos. E a guerra é que acabou transformando essa cultura. Agora, você foi em vários lugares, né? Falamos agora do Afeganistão, mas você foi Irã, foi Paquistão, Emirados Árabes, Egito, Líbano também? Não, Líbano ainda não. Irã, México, mas aí México já entra numa violência urbana, né? Não tem um pouco mais parecida com a nossa. Um pouco mais, embora tenha mais uma violência de gangues e tal. Qual a diferença que você consegue ver, já que você falou do Afeganistão que nenhum deles eram terroristas, pelo menos nesses grandes atentados que nós ficamos sabendo, mas nos outros países que você foi, nas outras regiões, qual a diferença que você vê? Porque quando a gente fala de terrorismo, a gente pensa em muçulmanos, no Islã. E é assim? Efetivamente todos eles são... Ficou assim, se tornou assim, né? Mas o terrorismo é uma arma de guerra, não é uma coisa cultural. Então não existe nenhuma cultura em que o terror tem aquilo como aceitação. Existe um martírio que se diz sobre os xiitas, porque o Islã, assim como o cristianismo, ele também tem suas divisões. Então você tem os xiitas e os sunitas. Os xiitas têm mais a questão do martírio como uma coisa, parte da religião. A gente pode colocar, para a gente entender, os sunitas mais
leves e os xiitas mais radicais? Não dá para por exemplo, colocar o isso? Estado Islâmico é sunita. Tá. Então, e você não vê hoje entre os xiitas, no Irã, por exemplo, é raro ter atentados suicidas ou o que está acontecendo hoje no Estado Islâmico. A questão da religião, ela se confunde muitas vezes com a política, né? E com poder, né? E muitas vezes com poder. Então, eu fiz uma reportagem agora falando do wahhabismo, que é uma vertente do Islã dentro do sunismo, que foi criada, gerada dentro da Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita é onde estão os locais sagrados do Islã, e em algum momento ali no século, enfim, 18, um acadêmico que tinha viajado pelo Império Otomano achou que o Islã estava se enfraquecendo e que eles precisavam voltar às origens daquela religião. E ele iniciou então uma campanha para que os muçulmanos voltassem, negassem tudo o que vinha depois do profeta Maomé, tudo que foi criado, discutido ou analisado depois do profeta Maomé. Ele se chamava Wahhab, Muhammad Wahhab, e por isso que se criou esse wahhabismo. A Arábia Saudita usou essa campanha muito para se expandir politicamente, com uma aliança com esse acadêmico, e hoje é o centro do wahhabismo. E aí quando a gente vê isso, eles aliciando, porque não deixa de ser isso, aí parece que perde essa questão da religião, né? E ganha o poder. Aí você vê como a religião foi usada como um projeto político, de poder político, e aí no aliciamento você tem outras milhares de questões. Você tem hoje na Europa muitos meninos se convertendo ao Islã e se radicalizando dentro das prisões. Eu fiz essa matéria também. Eu li esse artigo seu, fiquei chocada, e faz todo sentido, né? Porque se a gente for pensar historicamente, a modernidade pode contaminar a ideia que a gente, eu acho que até como uma esperança, nós do Ocidente, que vemos sempre essa distância como guerra, sempre pode passa na nossa cabeça, não, vai vir a modernidade e esses descendentes vão sendo contaminados por ela e vão tendo um outro olhar e vão filtrando e vão se afastando e criando, e é exatamente o contrário, né? Porque eles estão se infiltrando nas cadeias para pegar as pessoas que estão fragilizadas, né, vulneráveis, esses jovens, esses europeus os que mataram agora eram europeus, né? Em Londres também, eu estava lá, eu cobri os atentados de 7 de julho em Londres, também eram todos nascidos na Grã-Bretanha. E eles se infiltram como? Eles estão presos, muitos deles. Então você tem hoje cerca de 500 terroristas presos na Grã-Bretanha, por exemplo. Então eles próprios acabam convertendo na prisão e convencendo esses jovens a vir para o Islã, para essa visão radical do Islã, que é o que eles estão vendendo para esses jovens. Porque a gente tem que ter muito cuidado, porque o Islã é uma religião, que se a gente for ver, é até bonita. Eu expliquei sobre o wahhabismo justamente por isso, porque ela é só uma vertente do Islã, e hoje ela está sendo confundida como o Islã. E não é. E mesmo dentro do wahhabismo, você tem radicais que não são terroristas. Então, quando você analisa por que esses jovens estão indo, não é só uma questão religiosa, e talvez até a religião seja o menos importante. Eles eles usam a religião para cooptar esses jovens. E eles têm um discurso muito convincente, que é o de que as mesmas forças que colocaram esses jovens na cadeia, que impediram que esses jovens tivessem uma boa educação, que impediram que esses jovens conseguissem emprego, que impediram que esses jovens fossem integrados à sociedade de uma forma aceitável, que não fossem tratados como cidadãos de segunda classe, etc. Que essa mesma força, ou esses mesmos governos que os colocaram na prisão, são os governos que oprimem os muçulmanos. Então nós somos todos irmãos, nós temos que lutar contra esses governos. São os Estados Unidos, Inglaterra, a maioria dos países da Europa que lutaram no Iraque ou no Afeganistão.
Para o jovem que se sente um cidadão de segunda classe, que cometeu pequenos crimes, é isolado da sociedade, não consegue emprego, é um discurso convincente, né? Se num país em desenvolvimento é difícil você não ter um lugar na sociedade, num país desenvolvido ele se sente ainda mais perdedor, ainda mais deslocado, porque por que aqui tem tudo e eu não tenho? Né? É diferente você ter um país que muitos não têm muitas coisas e você se sente igual. Eu vou para o intervalo, no próximo bloco eu quero falar com você sobre um olhar, se o nosso olhar é verdadeiro com relação a isso, se o que passam na mídia, o que a gente vê, porque o nosso acesso é isso, é televisão, jornal, internet, é verdadeiro, porque na mesma semana onde aconteceu o assassinato, né, o terrorismo, os terroristas atacaram os cartunistas em Paris, 2.000 pessoas morreram na Nigéria e não foi noticiado quase nada sobre isso. Não houve comoção. Né? Não houve o mesmo movimento, aliás, nem perto do que aconteceu em Paris. Chega pra gente que é real, realmente. É muito pouco o que a gente sabe. Por que essa... Será que isso também não há uma manipulação de mostrar para o mundo, que a gente sempre acha isso, que nós somos manipulados, de mostrar para o mundo o que convém, né, e não abrindo a realidade no próximo bloco. Hoje eu converso com a jornalista e escritora Adriana Carranca, jornalista do Estadão, enviada internacional para esses países que causam medo na gente. Países que se mostram para o mundo como terroristas. É sempre assim? É realmente isso? Ficou com a situação atual, né, de guerra, principalmente depois do 11 de setembro também. Acho que o mundo ficou um pouco confuso com o que aconteceu no 11 de setembro. Foi um ataque muito espetacular. E porque a ideia que a gente tem é que eles vivem em guerra diariamente. É uma região conturbada, acho que ainda não se achou assim no cenário. Você tem ali muitas etnias diferentes, muitas divisões, muitas linhas religiosas, tribais. Então, a África também, né? Tem a ver com colonização, a forma com que esses países foram colonizados também. Na África, eles consideravam que as tribos muito juntas, elas se tornavam mais fortes. Então, as linhas de fronteira na África, elas não foram feitas para separar as tribos, mas para dividi-las. Então você criou esses países africanos colocando várias tribos no mesmo lugar. E aí, enquanto eles guerreavam, o colonizador conseguia tirar todos os recursos naturais. Então sempre tem alguém que ganha com essas guerras. Ganha muito, né? Ganha muito, claro. E por isso que elas não acabam. Por isso que elas não acabam, claro. Não é só uma conscientização do povo, não é só pregar paz, não é só mandar enviados para isso, porque tem pessoas ganhando. Tem uma indústria da guerra, uma indústria das armas que se beneficia muito disso, né? E eu deixei na pergunta no bloco anterior se nós recebemos a informação verdadeira. Eu citei aí o que aconteceu em Paris com os cartunistas, né, com o assassinato deles, por islamistas ofendidos com as charges deles. Na mesma semana morre 2.000 pessoas na Nigéria com ataque terrorista também, e não se tem essa mesma comoção que esteve em Paris. Você acabou de falar justamente sobre a África, né, sobre essas tribos, essas divisões, então a gente consegue entender por que isso acontece. E a gente vai tendo as informações, TV, jornal, internet, o que chega pra gente é real, ou vem montado de uma maneira que é melhor a gente entender dessa forma. Você tem hoje um predomínio da mídia americana e britânica. São as indústrias de mídia mais ricas e mais poderosas e que têm mais correspondentes no mundo todo. Essa crise de imprensa que a gente
está vivendo, né, ainda prejudicou muito também esse cenário, porque você tem hoje muito menos correspondentes internacionais trabalhando fora, principalmente nos países em desenvolvimento. Então você tem uma predominância ainda maior do que antigamente da imprensa americana e britânica. São ótimos jornalistas, é uma indústria super séria, mas ela tem o olhar do americano e ela tem o olhar do britânico. Não dá pra gente dizer que não, o nosso olhar também vai ser diferente. Então, a minha intenção quando eu viajo é justamente trazer esse olhar que é o olhar do brasileiro, né? A gente tem uma outra relação com a pobreza, a gente tem uma outra relação com subdesenvolvimento, a gente tem uma outra relação, a gente não olha tanto de cima para baixo, né? Para as pessoas. Acho que a gente é um país que é reconhecidamente pacífico, solidário, embora a gente tenha a questão da violência urbana. Mas é um país que também que muitas culturas vieram para cá e que a gente se misturou, porque eu estava pensando outro dia dessa diferença do Brasil. Você vê, por exemplo, eu morei na Inglaterra. Você tem gente do mundo inteiro na Inglaterra, mas você vê muitos guetos na Inglaterra. Você vê a região dos paquistaneses, a região dos árabes, a região, né? Então, esses imigrantes, eles vivem muito em guetos. O Brasil misturou mais, casou mais, o casamento interracial, enfim, religioso também. A gente não é nenhuma questão pra gente. Ninguém pergunta, quando conhece alguém numa festa, não pergunta qual é a sua religião. Isso é um assunto lá fora. Eles perguntam que igreja você frequenta, qual é a sua religião. Pra gente não é. Então esse nosso olhar acho que é mais de baixo. É engraçado isso porque é um país religioso, né? Então, mas eu acho que é muito do curioso, né? Eu acho que e a gente tem muita compaixão, acho que mas é um país religioso que vai na missa ao domingo e vai, né? Na Umbanda, né? Se a amiga levar, vai lá. E a Umbanda que é africana, né? Ou vai no Seishonoye, que é japonês. Então mas não é. A gente meio que aceita muito tudo e frequenta numa boa. Agora, você estudou ciências sociais em Londres. Então também captou do olhar deles. Né? Mas eu escolhi estudar na Universidade de Londres, na Escola de Economia, porque era uma universidade que tinha muitos estrangeiros. Então, por exemplo, eu estudei com um professor indiano e o tema da matéria era pobreza. Foi uma das matérias mais incríveis que eu estudei. Aí estudei Direitos Humanos Internacionais com um professor britânico. Estudei desenvolvimento urbano com um professor também indiano. Então você tinha ali, também na minha classe, éramos 60 alunos de 45 países. Ali eu comecei a me interessar pelo Oriente Médio. Tinha uma menina que era dos Emirados Árabes, tinha uma que ficou uma grande amiga minha egípcia, a gente foi viajar nas férias com ela, e essas férias até que para mim acho que é o ponto zero da minha trajetória como repórter internacional. Foi bom você tocar nesse ponto, que era a minha... É sempre uma curiosidade, apesar da gente conversar e saber, mas assim, por que te despertou esse lado do mundo, né? Então agora então foi daí? Foi daí, veio daí. Acho que já estava ali. Quando você foi para Londres, você foi pensando nisso? Eu nunca sonhei em ir para nenhum lugar. Eu peguei um avião a primeira vez com 23 anos. Eu venho de uma família simples e a gente eu não conhecia o mundo, eu nem sabia o que era o mundo, né? E mesmo a minha trajetória no jornalismo, ela começou cobrindo violência aqui no Brasil. Eu cobri muita rebelião na FEBEM, muita rebelião em presídio. Eu sempre tive isso, mas aí desde pequenininha. Eu lembro de cenas que eu vi quando eu era pequena. Eu lembro de ter visto um menino que tinha roubado uma correntinha na praia. Essa cena me marcou muito. E
os homens que estavam ali, que foram para cima do menino, era um menino pequeno, mirrado. Justiça assim. social, né? E aquilo, para mim, eu lembro, para mim ficou marcada essa imagem e outras que eu vi. Curiosamente, eu não sei porque, de criança eu vi tanta coisa relacionada a isso. Eu morava perto de um orfanato também, eu gostava de ver as crianças lá. Acho que eu sempre tive essa curiosidade de por que eu tô aqui, por que eles estão lá, por que essas crianças estão... Curiosidade. E comecei a carreira aqui. E ganhei uma bolsa de estudos para estudar em Londres, porque eu achava também que eu precisava entender mais sobre políticas sociais. E eles, a Grã-Bretanha, todas essas grandes ONGs, Anistia Internacional, surgiram lá. E eu tinha vontade de ir lá por isso, para aprender como é que esse mundo. Mas não imaginava que o meu leque ia se abrir tanto, era uma coisa de ir lá estudar e voltar para cobrir isso aqui. Aí nessas férias, eram umas férias de primavera que eles têm lá, aquelas férias, e nós fomos 15 dias pro Egito, porque a Dina, essa minha amiga, muçulmana, não usava o véu, era economista, estava fazendo mestrado, morando sozinha em Londres, mas vinha de uma família tradicional e estava com 26 anos, 25 anos, na idade para se casar, e os pais tinham escolhido para ela alguns pretendentes. E ela queria que as amigas ajudassem a escolher aquele com quem ela deveria se casar. Então ela é muçulmana, né? E fomos eu, que fui criada católica, não tenho religião hoje. Foi uma opção que eu fiz também para poder cobrir religião, a de não adotar nenhuma religião, embora eu tenha outras, tenha as minhas crenças. E uma protestante filipina e uma judia canadense britânica. E eu achei que essa viagem não ia dar certo. Eu falei, isso é muito, tá, eu não sei o que vai dar. Chegar na casa dos muçulmanos, uma judia. E ela, olha, a judia foi a mais paquerada da turma. Não tinha nenhum problema dela ser judia, a gente não teve nenhuma questão. A família da Dina era super bacana, foi uma viagem incrível, porque os meninos que eram os pretendentes, naquela cultura, naquele contexto, eles têm que justamente mostrar que eles querem muito aquele casamento, que eles realmente estão interessados nela e tal, e eles fazem isso cortejando a noiva, mas a mãe, os amigos. Deveria ser assim todos. Pois é. Então, assim, nós ganhamos presentes vários dos amigos, a gente abria a porta de manhã, tinha flores, eles levavam a gente para jantar, e cada um queria levar num restaurante mais bacana, porque quer mostrar que tá se empenhando naquela conquista. A gente foi passear de barco no Nilo, então foi uma viagem super divertida. E quando a gente voltava depois de um dia de passeio e tal, para a casa da Dina, nós éramos 4 meninas dentro de um quarto conversando coisas de menina. Não tinha judia, não tinha católica, protestante, muçulmana, ali ninguém era nada. Éramos 4 meninas conversando de coisas que todas as meninas no mundo inteiro conversam. Então, aquilo me despertou, e eu achei que a informação que chegava pra gente não era aquilo que eu estava vendo dentro daquele quarto. Não era... É a sensação que a gente tem. E ela é real. Porque também quando a notícia, ela é muito em cima daquilo que é diferente. Eu sempre falo isso, porque a gente recebe muita crítica. Por que você só cobre coisa ruim? Ou porque não é que a gente cobre coisa ruim, a gente cobre coisa que é diferente, né? Um policial bom, fazendo o seu trabalho, cumprindo o seu dever, ele é um policial bom, fazendo o seu trabalho, cumprindo o seu dever. Se ele faz uma coisa errada, ele vira notícia. Se ele faz uma coisa muito certa, se ele transforma um bairro, se ele vai além do que é a obrigação dele, que está ali no cheque, né, no paycheck, né, no que ele recebe por mês, o salário, se ele vai além daquilo, se ele
faz uma ação social, um resgate diferente. Um resgate, ele vira notícia também. É. Então não é que a notícia a gente tem um filtro, porque, óbvio, a gente não pode discutir todas as coisas. Porque a angústia que a gente tem, eu tô falando nossa, né, mas é o meu olhar, mas eu acho que eu me coloco como os brasileiros. Quando a gente vê aquela menina linda lutando pela paz, que foi a Nobel da Paz, e lutando pela igualdade, pelo direito dos jovens estudarem, principalmente das mulheres estudarem, né, e terem a mesma igualdade, dá uma aflição que a gente pensa, olha só, eles não estão tendo essa oportunidade. Ao mesmo tempo, a gente falou no bloco anterior, que os jovens são aliciados, com facilidade inclusive, para entrar nos grupos mais radicais e terroristas. Então, o que a gente vê é essa dissociação muito, muito radical. Né? Então, eu acho que por isso dá essa A situação aflição. da Malala, eu tive lá, logo depois que houve o atentado contra a Malala, eu viajei para o Vale do Swat, que é onde ela nasceu e vivia e onde foi o atentado. Na época que eu viajei para lá, ela estava até ainda em coma, a gente não sabia se ela sobreviveria. Aliás, eu lanço um livro agora, infantil, que se chama A Menina que Queria Ir para a Escola. E é a história da minha viagem ao Vale do Swat para descobrir a história dessa menina que queria ir para a escola. Sai pela Companhia das Letrinhas, fevereiro ou março. Aliás, eu não falei, ganhou o Libero Badaró agora. E isso para uma jornalista é incrível. Você já tinha, em 2013 eu já ganhei foi. no ano passado com uma coletânea da guerra no Afeganistão. E agora Com uma matéria do Sudão do Sul, das 5 matérias finalistas, 2 eram minhas. Uma do Congo, uma sobre a guerra no Congo e a outra sobre a guerra no Sudão. E o lindo, eu podia ficar conversando aqui, eu tenho mais um bloco ainda, mas o lindo da Adriana é que é justamente você vai para com um olhar social, né? Com um olhar humano para esses lugares, para entender que somos iguais, para entender como esse povo vive, mas destrinchando para a gente que fica aqui, que acha tudo uma coisa de outro mundo, né? Eu acho que eu vou com eu acho que eu vou com o mesmo olhar daquela criança ainda, que ia no orfanato e se perguntava por que aquelas crianças estavam lá e eu estava aqui. E eu não consigo mesmo enxergar diferença nas pessoas, essa do nós e eles, como quando teve o 11 de setembro, na época era o presidente Bush, ele colocou isso num discurso público, né? Ou vocês estão conosco ou com eles. Isso criou uma divisão do mundo ocidente. Essa visão separatista. E o que eu acho que a gente tem é essa visão mesmo que os Estados Unidos, porque lógico que a gente sabe que há guerras internas entre eles, até porque ela já explicou, por conta das tribos e religiões dentro de uma mesma região, diferentes, e a luta pelo poder e pela política, mas a gente tem essa visão dos Estados Unidos e parece que é sempre essa guerra contra eles, né? Sempre a guerra contra os Estados Unidos, sobre o grande poder do mundo, e os Estados Unidos sendo muito belicoso, eles sendo os grandes detentores das armas no mundo e da grande tecnologia e de bombas e de guerra mesmo porque eles cultuam isso, né? Você está num lugar nos Estados Unidos, tem um veterano de guerra, eles avisam, se você está na Disney, se você está num show, eles avisam que tem um veterano de guerra, explicam, o cara levanta, todo mundo tem que aplaudir. Então eles têm essa que eu não tô questionando isso, né? Eu acho que o americano é muito patriota, né? Ele é muito rígido quanto a isso. Mas a gente tem essa coisa que é uma guerra dos Estados Unidos com eles e que a gente fica de espectador. O livro do Afeganistão, eu acho que eu quis escrever por isso, porque eu queria ouvir o lado dessa história por quem estava ali para onde o mundo inteiro olhou, né, que era o Afeganistão. Então, como é que era o foco
como é que foi esse atentado do 11 de setembro pela lente de quem estava lá. Acho que os Estados Unidos sempre tiveram muita confiança nesse poderio econômico e militar deles, e o 11 de setembro foi um grande baque para eles, né, que ruiu muito esse... Nós somos tão fortes assim. A duvidar disso, né? E foi, de certa forma, uma grande vitória do terrorismo. Eles conseguirem fazer um atentado desse foi uma coisa fenomenal. Então, isso acabou gerando também, acho que ainda tudo isso que a gente vê, um eco do 11 de setembro, né? Você acha que o Obama é mais pacificador nesse sentido que o Bush? Curiosamente, não. O Obama foi mais bélico até do que o Bush. Tentou dar um fim na guerra do Afeganistão. Em teoria deu, agora foi, no mês passado as últimas tropas saíram, ficou só um contingente de apoio, mas por trás disso tem uma política muito grande que o Obama levou às alturas, que é o uso dos drones, que é aqueles aviões não tripulados. Então o Obama autorizou muito mais ataques com drones do que o Bush tinha autorizado na gestão dele. Foram feitos muito, e esses ataques são controversos, porque é uma máquina, a mira não é tão precisa como a gente imagina, e obviamente se você vai atacar uma pessoa que está numa comunidade, numa tribo, morre muita gente em volta dele. E eu ouvi inúmeras vezes isso no Afeganistão, no Paquistão, cada um que eles matam gera 3 terroristas. Então, é uma política que talvez, sem querer, tenha alimentado o terrorismo em muitos lugares. Mesmo porque o que a gente já falou hoje, que essa é uma indústria, né, da guerra, e que eles vão alimentando, a sensação é essa. Então, existe um lobby grande da indústria armamentista nos Estados Unidos, então, mas não acho que o Obama tivesse essas intenções. Talvez seja ingênuo, mas acho que ele tentou, mas eles não conseguem enxergar que a questão militar não resolve tudo. E às vezes pode piorar. Então o Estado Islâmico é um exemplo perfeito disso. Quando houve a revolução na Síria, o governo dos Estados Unidos tinha problemas com o governo do Bashar Assad, que é o da Síria. Então eles viram ali, começou uma revolução, eles viram uma oportunidade de derrubar aquele regime, que é um regime ditador, enfim, não tem discussão sobre isso, mas tem outros regimes ditadores que os Estados Unidos não se envolve com eles, né? Então, mas ali tinha uma questão, é uma região estratégica para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, indiretamente, junto com a Arábia Saudita, que também tinha uma questão pela religião, que eu falei no primeiro bloco, com o governo do Bashar Assad, mandaram muito dinheiro e muitas armas para os grupos rebeldes lutando contra o regime do Bashar Assad. Bom, o Estado Islâmico é um desses grupos rebeldes. Eles não sabiam que esse grupo se tornaria isso, mas é uma política de armar grupos, às vezes tribais, que já tinha sido usada no Afeganistão e também não deu certo. Os talibãs vieram disso também, de facções que os Estados Unidos armaram contra os soviéticos lá nos fim dos anos 70. Então, acho que talvez precise mudar essa ótica de como lidar com isso. E eu acho incrível que não se enxergue o que está acontecendo no chão. Ou não se quer deixar enxergar. Ou não se quer. Se tivesse, por exemplo, o Afeganistão, acho que todo o dinheiro que foi para o Afeganistão, se tivesse realmente a população queria que o país se desenvolvesse. Eles brincavam até, diziam que o Cabul ia virar Nova York da região, Manhattan da região e tal. E nada aconteceu. Você vai para Cabul hoje, poucas ruas são asfaltadas, 85% do país continua sem energia elétrica. Então, eles também se decepcionaram com as promessas que foram feitas. É sempre só tudo combatido com o militarismo, né? Com a força militar. Por isso que é bom a gente conversar, para não generalizar esse povo, que eu acho que ele é massacrado, ele já é massacrado com a própria história.
né? E o mundo massacra, generalizando também que todos eles são terroristas, né? Se vocês lerem o livro da Adriana, vocês vão entender o que eu estou falando, vão perceber, ter um outro olhar para isso tudo. Eu vou para o intervalo e na volta eu quero saber um pouco da Adriana lá, porque eu fico assustada, né? Quando eu começo a ler o livro, ela é louca. E a sua mãe também, às vezes você vai fugida, né? Sem avisar, porque você não avisa. Porque é loucura mesmo. No próximo bloco. Trocamos de lugar para esperar o pôr do sol, aproveitar a nossa cidade. Tem saudade de Santos? Tenho. Não, acho que Santos é uma cidade linda, né? Eu sempre que venho pra cá, eu vejo essa vista, assim, a vista aqui da ponta da praia, eu acho linda. Da ponta da praia é mais linda, né? Adoro esse pôr do sol, acho lindo, assim. Adriana Carranca é santista, jornalista, escritora. E hoje a gente conversou muito sobre tentar entender, através do olhar dela, o islamismo, as regiões do Oriente, que é tão difícil da gente entender, os hábitos, tribos diferentes. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, ou pelo menos gerado uma curiosidade, que eu acho que isso é bacana, porque eu acho que entender mesmo, a gente nunca entende, é muito complicado. Acho que não precisa entender. E não precisa entender, mas eu acho que abrir os nossos olhos, acho que isso é um exemplo para tudo na vida, né, Adriana? Pra gente não julgar, pra gente entender o diferente, pra gente ter compaixão, pra gente entender que existem coisas que fogem do nosso alcance de domínio até, né? Acho que conhecer histórias do mundo acaba alargando os nossos horizontes e nos faz repensar a nossa própria vida, os nossos valores, a forma como a gente trata as pessoas, as nossas relações. Acho que não importa se a história vem da África ou do Afeganistão ou dos Estados Unidos, nós somos todos iguais. E aquilo acho que faz com que a gente, mesmo às vezes inconscientemente, a gente questione e a gente vai mudando um pouquinho. E você se arrisca muito, né? Quando eu leio esses livros, eu fico enlouquecida, assim, e você tem muitas histórias, mas uma delas que eu fiquei aflita lendo, e eu leio assim, tipo, num dia, né? Foi quando você foi para um jogo de futebol. Era o Buzkashi, talvez, no Afeganistão. Eu lembrei. E você se arriscou muito. Porque você quando você chega nesses lugares, geralmente tem um correspondente te esperando, um jornalista ou um tradutor te esperando, e ele também se arrisca, mesmo sendo de lá, te levando, te infiltrando em vários lugares. Nesse dia do jogo, pra mim, me pareceu mais perigoso. Era mais por eu ser mulher, porque era um jogo na casa do que depois se tornou o vice-presidente do Afeganistão, Mashal Fahim. Ele da etnia Tajik, que é uma etnia diferente do governo, então tinha ali uma questão, enfim. E ele financia, a gente não sabe exatamente de onde vem o dinheiro dele, mas ele financia um time de Buzkashi. Buzkashi é um jogo, o esporte nacional do Afeganistão, que eles disputam uma cabra sem cabeça. Eles decapitam a cabra numa arena. Eu disse antes, o Afeganistão é um lugar medieval ainda, então esse é o esporte deles. Eles cortam a cabeça da cabra numa arena e disputam o corpo, a carcaça, que fica muito pesada, e os cavaleiros têm que levar aquela carcaça para um círculo que curiosamente chama Círculo da Justiça. Então, até a primeira matéria que eu fiz sobre o Afeganistão, eu fiz um paralelo sobre as várias forças disputando aquela região e que ninguém tinha conseguido ainda levar o Afeganistão para o Círculo da Justiça. Essa forma de esporte surgiu de quando Gengis Khan passou pelo Afeganistão, e era assim que ele treinava os seus cavaleiros nas montanhas. Naquela época não tinha como, tinha que ser com um animal mesmo, e perdurou. Porque o Afeganistão parou no tempo. É uma coisa que acho que me mantém voltando para o Afeganistão, é essa curiosidade
porque você se sente realmente chegando em um lugar que parou no tempo 2000 anos atrás. Até a forma como as pessoas se vestem, eles parecem personagens bíblicos, né? Aquelas roupas que a gente hoje acha estranhas, se você, quando a gente vê os filmes da Bíblia, a gente era como as pessoas se vestiam, né? Agora, como você... A gente tem que acabar o programa, tem tanta coisa pra falar com ela, mas como você vê isso? Como você vê essas guerras? Você acha que vai ter um fim? Você é esperançosa nisso? Qual o seu ideal? Qual a matéria que você gostaria de publicar daqui 20 anos, 30 anos? Um mundo sem guerras? Mas existem muitas guerras, né? Tem a nossa guerra aqui também, que é a nossa guerra urbana. Aliás, quando a gente faz um comparativo de quantas pessoas morrem aqui por dia e nas guerras do Irã e Iraque, aqui é mais, né? Do Irã, do Iraque, do Afeganistão, da Síria. Aqui é mais, aqui morrem mais e de uma forma contínua, né? Eu lembro que quando teve a última guerra em Gaza, que gerou muita repercussão, foi um certo número de mortos em 15 dias. Eu lembro que eu fiz essa conta na época, a cada 15 dias nós temos uma guerra em Gaza aqui, em número de mortos. Então não vai acabar. A cada 15 dias corridos, né? Sem interrupção. Então, mas eu acho que a gente evolui, acho que se você olha para trás na história, as crueldades que eram cometidas antigamente, se você vê o que foi a Primeira Guerra Mundial, se você vê o que foi a Segunda Guerra Mundial, a gente vê que aos poucos a gente vai melhorando. A gente não tem a ideia disso porque as atrocidades continuam acontecendo, mas você vê que depois da Segunda Guerra Mundial foi que se criou todo o sistema de direito internacional, direitos humanos internacionais, as convenções internacionais, várias coisas deixaram de ser tidas como normal, deixaram de ser aceitas, as leis humanitárias de guerra, elas todas partiram de uma tragédia que foi a Segunda Guerra. Então acho que a gente vai avançando e o conhecimento é a melhor forma de a gente... Mas aí é uma outra questão, e aí eu tenho que ficar outro programa, porque houve um motivo e realmente essas guerras fizeram com que impulsionasse outras coisas e o mundo se movimentasse. Mas parece que essas guerras que a gente vê são emburrecidas. Parece que não está trazendo nada de benefício para eles, né? E nada de benefício para o mundo. Nunca traz, não precisava ser assim, mas nós somos todos humanos e existe um lado selvagem, talvez, não civilizado, né, de nós. Como você viu esse atentado, essas mortes agora em Paris, os cartunistas e a reação do mundo com relação a isso? Acho que é super importante que o mundo reaja da forma como reagiu. Fiquei emocionada com os vários protestos e demonstrações que tiveram na França, na Europa inteira, no mundo inteiro. Mas eu acho que a gente precisa reagir da mesma forma quando as mortes são aqui. Acho que a gente precisa reagir da mesma forma quando as mortes são na África, né? O atentado do Boko Haram, os atentados do Boko Haram, que é um grupo terrorista que age na Nigéria, que mataram 2.000 pessoas em 5 dias, na mesma época do atentado em Paris. Acho que se o mundo reagisse da mesma forma, ela também mandaria um sinal muito claro a esses terroristas de que a gente não aceita mais isso. A questão é que a gente aceita alguns e outros não. Eu ouvia muito essa pergunta no Afeganistão. Por que quando morre um afegão ninguém liga? Por que quando morre um estrangeiro aqui cria-se uma comoção internacional? Então a gente precisa começar a olhar para nós mesmos de uma forma igual. Tanta coisa, né? Tem o brasileiro na Indonésia condenado à morte agora. Tanta coisa que a gente teria que falar, mas eu acho que o que vale aí, o que eu quis fazer, trazer a Adriana para ter esse bate-papo. Eu acho que em um programa a gente não consegue falar nem
terço disso, mas para gerar curiosidade em vocês, para a gente tentar olhar o mundo de outra maneira, respeitando, sem julgar. O Papa mesmo deu uma declaração lamentando, porque nada se justifica com a morte, mas a gente precisa respeitar religiões e opiniões, enfim. Esse Papa é muito ponderado, né? É fantástico. E eu acho que ele vai ter um grande papel ainda com a gente, eu espero isso. Muito obrigada pela sua generosidade de vir aqui, adorei, sair de São Paulo, passar essa tarde comigo, adorei, sou mega, eu adoro falar com todo mundo, minha amiga, tá, meu bem? Obrigada, viu?